Boa noite, querido irmão, querida irmã. Você deve ter percebido que vocês viram o conjunto cantando, mas vocês não os ouviram. Infelizmente, vocês perderam a audição de um belo cântico. Tivemos um problema técnico que já está resolvido e pedimos a compreensão de todos. Mais uma vez, o Senhor permite que nos reunamos em seu nome nesta noite e queremos adorá-lo, queremos reconhecer a sua bondade. Eu o convido para que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, onde leremos o versículo 9 ao versículo 15. Romanos 12, de 9 a 15. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Instruções do apóstolo Paulo para a prática cristã, para a vida cristã no dia a dia. E nós os lemos porque o culto é uma preparação para a vida e também é uma extensão da vida. Ao lermos as instruções de Paulo, nós nos lembramos que somos chamados para servi-lo na sociedade e que ao cultuá-lo nós buscamos a sua presença e sua força para que o façamos. Nós vamos agora orar e queremos de um modo particular lembrar o falecimento da nossa irmã Clacilda Gardenal no dia de sexta-feira e queremos mandar um abraço aos familiares enlutados e rogar que Deus os abençoe, assim como também a bênção de Deus sobre todos que estão doentes, desanimados, enfim, nesses momentos de pandemia pelos quais passamos. Vamos nos elevar a Deus em oração. Deus bendito, nós adoramos Teu nome, porque mesmo, Senhor, no meio das dores, o Senhor tem derramado graça, tem iluminado, ó Deus, a nossa escuridão. Nós rogamos ao Senhor uma bênção àqueles que estão enlutados, que perderam queridos. Ó Deus, que o Senhor faça aquilo que nenhum de nós consegue fazer, que é trazer o consolo, trazer o ânimo, renovar as energias, ó Deus. Rogamos também Tua bênção sobre o nosso mundo todo, ó Deus, orientando as pesquisas relativas às vacinas, orientando governantes para que tenham bom senso, ó Deus, no tratamento desse assunto tão importante e cuidando daqueles que estão hospitalizados, internados, cuidando de corpos médicos, ó Deus. Derrama a Tua bênção, ó Deus. Traz o Teu cuidado, ó Deus, age com poder. E abençoa-nos nessa noite. Dá-nos momentos na Tua presença, momentos de refrigério, abençoadores, momentos em que nós ouviremos Tua palavra e cantaremos louvores ao Teu nome. Nós oramos, Deus amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora sim nós veremos e ouviremos o conjunto louvando a Deus. Acompanhe-nos. Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste. Louvamos ao nome do Senhor pela sua vida, por você e sua família que está nos assistindo, nos acompanhando ao vivo. Você que nos assiste posteriormente a este vídeo também, receba o nosso abraço, nosso desejo de que Deus esteja com você, onde quer que você esteja, quando quer que você esteja vendo e ouvindo este vídeo. Queremos louvar ao Senhor e convidar você que está aqui conosco, ao vivo, que cante conosco, louve ao Senhor, entoie os cânticos aí na sua casa, onde quer que você esteja, com a sua família, sozinho, onde quer que você esteja ouvindo, na televisão, no celular, mas cante conosco, louve ao Senhor conosco. Nossa intenção é estar louvando e glorificando o nome de Deus aqui. Como eu disse na semana passada, se fosse apenas uma apresentação, não haveria motivo algum de estarmos aqui. Mas nós estamos aqui e nos colocamos à disposição do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle, e somente a Ele toda a honra e toda a glória. Por isso que nós queremos que você cante conosco e louve conosco. Vamos adorar ao Senhor.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O que eu e você temos, aquilo que nós somos, tudo o que seremos e teremos, é graças ao nosso Deus. Aquele a que nos dá o de comer ou de beber, aquele que nos dá o que vestir, aquele que nos dá a força da vida e que permite que nós trabalhemos e consigamos o nosso pão, aquele que permite que nós cuidemos daqueles que porventura não podem consumir ou possuir o próprio pão. É o próprio Deus que nos dá esse espírito de fazermos por nós mesmos através dele. Isso, o que eu quero dizer com isso? Que tudo e tudo é graças a ele e por ele. E a gratidão é um sentimento que o ser humano tem uns pelos outros, é um sentimento que nos alegra, um sentimento que nos traz regozijo à nossa alma. E principalmente a gratidão ao Senhor Deus, que nos abençoa de inúmeras formas, nos derrama sobre nós toda sorte de bênçãos, e é por isso que nós cantamos e louvamos a Ele. Que eu e você possamos e tenhamos esse sentimento
de gratidão, de agradecimento por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, porque Ele tem nos guardado, nos protegido de todo esse mal que está à nossa volta, e aqueles que porventura tenham contraído alguma coisa ou tenham passado por uma situação difícil, ainda assim agradecemos pela força que Ele nos dá de passarmos por essas dificuldades. Então você, meu irmão, você, minha irmã, tenha esse sentimento de gratidão ao nosso Senhor Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Este cântico que nós entoaremos está lá no Inário, o hino 62. Então você que está na sua casa, você tem o Inário, você pode abrir e acompanhar, de uma forma melhor conosco essa música. Hino 62, graças te dou por tudo o que me deste. Vamos louvar e agradecer ao Senhor. Mais rápido. Vamos lá. A Dani está no tempo antigo ainda, nós demos uma melhorada, uma agitada na música, ela tá. Mas as duas formas valem. Vamos louvar ao Senhor. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegram meu viver. Meu correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Louvamos a Deus, engrandecemos o nome dEle, somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, sempre fez e com certeza sempre fará em nossas vidas. Nós aclamamos ao nome de Jesus, aquele que, como essa canção diz, não outro igual não há, aquele que morreu por mim, por você,
naquela cruz, mas que não se conteve em ficar nela. Ele ressuscitou e venceu a morte. E somente Ele poderia fazer isso por mim e por você. É por isso que nós louvamos a Jesus, agradecemos ao nome dEle e declaramos o nosso amor a Ele, a nossa gratidão por tudo o que Ele fez por nós, pela salvação que encontramos nele. Que todo o sofrimento que Ele passou naquela cruz, que todo o pecado que Ele recebeu sobre Ele naquele momento, faça a diferença na minha e na sua vida. Que nós jamais nos esquecemos disso, de que o nosso Senhor Deus é aquele que deu o seu único Filho para nos salvar. Vamos louvar, engrandecer ao nome de Jesus, o nosso Salvador. Senhor, toda a terra cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e
do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Nesse momento, nós lemos as Escrituras e refletimos sobre elas, buscando direção, orientação, consolo, bênção de Deus sobre nossas vidas. Então, eu o convido a abrir sua Bíblia, retornando à carta aos Romanos, no mesmo capítulo 12, mas nós leremos apenas os 2 primeiros versículos. Carta aos Romanos, versículo 2, capítulo 12, versículo de 1 a 2. Vamos fazer a leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse mês nós temos estudado, temos refletido sobre biografias de homens e mulheres que nos estimulam, que nos contagiam a partir do seu compromisso e da sua fidelidade a Deus, vidas como inspiração para nós. Nessa noite eu queria, de modo assim extremamente rápido, retomar aquilo que falei na pastoral desse domingo, sobre o apóstolo Paulo. E queria falar do apóstolo Paulo a partir desse texto de Romanos 12, de 1 a 2, que é um dos textos mais conhecidos daqueles que o apóstolo escreveu, um daqueles mais comentados, daqueles mais lidos. O apóstolo Paulo é tão importante no cristianismo, a ponto de alguns, de modo um tanto radical, proporem que a gente não deveria nem chamar cristianismo, deveríamos chamar paulinismo. Obviamente, Paulo não está acima de Jesus. Obviamente, cristianismo é cristianismo, porque tem suas origens no Senhor Jesus Cristo e na sua obra. No entanto, quando se fala em paulinismo, se está tentando reconhecer a influência do apóstolo Paulo dentro da origem, do desenvolvimento do movimento cristão. De certa forma, pode-se dizer que Paulo foi o sintetizador, aquele que deu uma visão global para o mundo do que seria a mensagem cristã da morte, ressurreição e salvação que se oferece a partir de Jesus Cristo. Então eu queria falar de Paulo, mas queria falar de Paulo a partir de Romanos 12, de 1 a 2. E esses 2 pequenos versículos, eles se organizam a partir de 3 verbos fundamentais que aparecem no texto. Dê uma olhada, olha aí no seu texto, quando Paulo diz que apresenteis o vosso corpo, o verbo apresentar, apresenteis o vosso corpo. No verso 2, não vos conformeis, apresenteis, não vos conformeis, e transformai-vos. Apresenteis, não vos conformeis, e transformai-vos. 2 verbos positivos e um verbo negativo. Paulo fala da apresentação do corpo, e aqui com o corpo ele quer falar não apenas da parte física, mas de todo o nosso ser, naquilo que ele é visibilizado, naquilo que ele consegue contactar, consegue relacionar-se com outros. Quando Paulo diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, ele está dizendo, apresenteis a vossa vida, tudo que vocês são e tudo que vocês fazem. E ele diz que devemos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa apresentação é agradável a Deus, agrada ao nosso Pai. O terceiro verbo, positivo, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável. Percebam de novo o adjetivo agradável aqui. Ele está tanto no primeiro verbo, apresentar o corpo, para que de forma agradável a Deus, e agora renovar a mente para que nós experimentemos a agradável vontade de Deus. Digo isso porque esses 2 verbos se conectam por
conexões visíveis, textuais, terminológicas, e também se conectam porque são verbos positivos, coisas que devemos fazer, e também se conectam porque elas estão mais ligadas à nossa vida como povo de Deus, como igreja. Povo de Deus, igreja. Normalmente nós pensamos e interpretamos esse primeiro verbo, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de modo pessoal e moral. Ou seja, eu preciso, como indivíduo, como cristão, ter uma vida de santidade diante de Deus. Claro que isso não está errado. No entanto, quando Paulo fala sacrifício vivo, santo e agradável, sacrifício, ele está falando do sistema sacrificial do Antigo Testamento, que o povo judeu, israelita e judeu, prestava a Deus. Portanto, ele está falando de coisa coletiva. Sacrifício era alguma coisa que o povo fazia. E essa informação, ela é confirmada também pelo final do versículo, que é o vosso culto racional. E aí, culto, sempre a gente pensa na minha dedicação pessoal a Deus, mas acima disso, Paulo está falando, o nosso culto, aquilo que nós, como igreja, prestamos a Deus. Então, embora esse verbo tenha uma conotação moral, sim, embora ele possa ter uma conotação pessoal de dedicação, sim, mas acima de tudo, esse verbo fala de alguma coisa que nós como povo, como igreja devemos fazer, devemos nos apresentarmos como povo de Deus, para que Ele nos use e trabalhe em nossa vida, e fazemos isso também no nosso culto. Tanto é que Paulo diz que é o vosso culto racional, e aqui racional tem uma história de interpretação, quando as pessoas então acham que o culto a Deus tem que ser o culto elaborado, pensado, cheio de argumentos, em oposição a um culto que então seria irracional, que seria então um culto emocional, um culto então praticado a partir das emoções e sem muitos parâmetros. No entanto, o termo grego que Paulo usa aqui, e que é traduzido, mal traduzido por racional, é o termo logique. E esse termo logique, ele simplesmente é transliterado para o português, que é lógico. Então, a melhor ideia do que Paulo está dizendo é que quando nós, como igreja, nos dedicamos a Deus, quando nós, como igreja, nos sacrificamos diante de Deus, nos postamos diante dEle, quando nós, como igreja, buscamos viver de modo que o agrade, isso se transforma num sacrifício, num culto lógico. E mais, quando nós fazemos isso e nos reunimos, então, o culto que prestamos a Deus, como fazemos agora, ele é um culto consoante com a nossa vida, é um culto concatenado com a nossa vida, é um culto que tem lógica, porque quando eu venho aqui, eu estou buscando orientação, direção de Deus para a minha vida, para essa vida de sacrifício e de dedicação a Ele. Então, o primeiro verbo é um verbo positivo, que fala de dedicação, santidade do povo de Deus, nosso como igreja, e que quando fazemos isso, quando nos reunimos, as orações que fazemos, os louvores que prestamos, as leituras bíblicas que lemos, elas têm um conteúdo lógico, porque elas estão relacionadas com a nossa vida e os nossos desejos. O terceiro verso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está falando de transformação de estruturas mentais, de organizarmos a nossa mente, de alimentarmos a nossa mente com coisas que nos ajudam a pensar. Não é apenas, embora seja ler a Bíblia, não é apenas, embora seja ler boa literatura, não é apenas, embora seja assistir bons filmes, mas significa prestarmos atenção e cuidarmos em desenvolver processos mentais. Um exemplo, quando alguém nos faz um mal, a tendência nossa é querer fazer mal a ele. Talvez a gente pode nem querer fazer mal, mas a gente guarda rancor, ira, mágoa e assim vai. O que Paulo diz aqui, a transformação da mente seria você ter consciência desses sentimentos e trabalhá-los. E aí racionalmente trabalhá-los. Aí desenvolver estruturas mentais para não dar espaço para que esses sentimentos ocupem a sua vida. É mais ou menos disso que Paulo está falando. Transformai-vos pela renovação
da vossa mente. De novo, é um verbo positivo. E quando ele fala transformai-vos, a voz verbal aqui é coletiva também. Ele está falando para mim e para você, ele fala para nós como igreja. E ele diz que isso se dá para que nós experimentemos a agradável vontade de Deus. Há muitos cristãos que querem saber a vontade de Deus. Mas o caminho que Paulo diz é: organize, desenvolva, administre, discipline a sua mente, crie estruturas de entender as coisas, e aí você vai caminhar para entender a vontade de Deus. Se você recebe uma proposta, se você recebe um convite de alguém para que você faça parte de um negócio, dinheiro fácil, bom dinheiro, mas você percebe que há engodo, que há engano, que há corrupção. Se você tem uma estrutura mental estabelecida, como Paulo diz, uma mente renovada, você não precisa orar para Deus para saber se é da vontade dele que você participe de corrupção. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade ter uma mente transformada e estruturada para eu entender que eu não posso fazer isso. É disso que Paulo está dizendo. Aí eu experimento, começo a experimentar a vontade de Deus na minha vida. E de novo nós fazemos isso como igreja, quando nós nos reunimos, quando nós louvamos a Deus, quando nós louvamos a bondade, o amor, a graça de Deus, quando nós louvamos a justiça de Deus, a presença de Deus nesse mundo, isso também faz parte da estruturação mental, porque nós estamos nos alimentando de coisas que falam de Deus, de como Deus age e faz. E claro, isso tem que se transformar em padrão e modelo para a minha e para a sua vida. Vida e mente, corpo e mente, ser integral, corpo, dedicação, mente, transformação. Essa é a ação que eu e você somos chamados por esse homem, apóstolo Paulo, a vivermos, a buscarmos, a deixarmos que Deus trabalhe na nossa vida. O segundo verbo, que é o que eu pulei, ele é diferente dos outros dois, porque se os outros dois são positivos, este é negativo. Não negativo em falar no sentido de falar alguma coisa ruim, mas negativo na construção, não. E porque ele está no meio desses dois verbos. E porque ele não tem complemento. Não vos conformeis com esse século, ponto. Por quê? Não tem explicação. É uma ordem, é um imperativo. Não se conformem com esse século. Então esse verbo é diferente dos dois, daquele que o antecede e daquele que vem na sequência. Nesse sentido, esse verbo é central. Esse aspecto negativo do texto é central para Paulo e é central para nós também. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com esta sociedade. O que Paulo está falando é não nos adaptarmos a padrões que a sociedade tem, em oposição àqueles padrões que nós temos. Por um bom tempo na história do cristianismo, pelo menos do evangelicalismo, pelo menos brasileiro, se achou que não se conformar com esse século era, por exemplo, num culto como o nosso, não ter bateria como aqui temos aqui. Que não se conformar com esse século era as mulheres não usarem calça comprida e usarem saias com a medida adequada. Não se conformar com esse século era não ir com os amigos em alguns lugares. Era ir só à igreja. Obviamente não é disso que Paulo está dizendo. Isso faz parte, digamos, de um certo período da nossa infância cristã. A gente precisa amadurecer e crescer. Paulo está falando que a gente não pode assumir estruturas de um mundo rebelde a Deus e que se opõe a Deus. A gente não pode assumi-las na nossa vida. A gente não pode fazer as coisas como essas pessoas fazem, como pensando que não prestarão contas a ninguém. Paulo está dizendo, não se conforme, não assumam a forma do comportamento e da vida dessa gente. Não tem uma vida guiada por um não a Deus, como a sociedade tem. É disso que Paulo fala. Não se deixar guiar pela ambição, pelo desejo desenfreado de lucro. Não se dar liberdade de mentir quando é conveniente. Não explorar o próximo. Não participar da destruição da natureza, direta ou indiretamente. Por exemplo, gastando muita água, gastando muita energia.
usando indevidamente plásticos, não tendo relações opressoras com a esposa, com o esposo, com filhos, com violência doméstica, violência sexual. É disso que Paulo está falando. Ou pelo menos é disso que, quando Paulo fala, se aplica a nós hoje. E várias outras questões seríssimas, ou tão sérias quanto as que eu mencionei nesse momento. Então, a orientação de Paulo não é uma orientação religiosa. Se os dois primeiros verbos sobre os quais falamos agora, apresenteis os vossos corpos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, de certa forma está muito ligado à nossa vida como igreja e à nossa prática cristã, este terceiro verbo, negativo, imperativo, central, é para a vida fora. Você, Paulo diz, que vive na sociedade, não assuma a forma dela. Viva com as pessoas, alegre-se com elas, seja companheiro, expresse misericórdia, amor, esteja com elas nos momentos de dor. Mas lembra, Paulo, não assuma o estilo de vida sem Deus que elas têm. Não se deixe tomar pela falta de limites da vida deles. Não se pense ser o centro da vida como eles pensam. Não ache que você está acima dos outros a ponto de enganá-los e corrompê-los como eles fazem. O que Paulo está dizendo aqui é que a vida do cristão tem limites muito bem definidos e muito claros. Enquanto a sociedade, os nossos amigos que não andam com o Senhor Jesus passam esses limites, nós paramos neles. Paramos neles. Inegociável. Inegociável. Não vos conformeis com esse século, com esta sociedade. Uma igreja não é invadida pelo mundo quando ela canta músicas com ritmos contemporâneos. Uma igreja não é invadida pelo mundo quando ela tem um vocabulário contemporâneo. Uma igreja é invadida pelo mundo quando os seus membros têm relações de poder e opressão. Uma igreja é invadida pelo mundo quando alguns se acham mais importantes do que outros. Uma igreja é invadida pelo mundo quando ela administra o seu dinheiro como se administra fora, dinheiro chamando dinheiro e não sendo sensível àqueles que dentro e fora precisam de cuidados. Sabe como Paulo começa esse texto? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. E sabe, meu querido irmão e minha querida irmã, nem eu e nem você conseguiremos fazer as coisas positivas que esse texto fala. E nós também não conseguiremos fazer aquilo que Paulo fala de negativo se a gente não entender que isso tudo acontece porque adoramos um Deus misericordioso. Porque nós vivemos por causa da sua misericórdia, porque nós existimos por causa dela, porque a nossa dedicação, a nossa santidade, a nossa busca de andar com Deus é uma resposta que damos a essa maravilhosa misericórdia de Deus que nos transforma e nos mantém. A misericórdia de Deus. Daqui a uns dias nós comemoramos a Reforma Protestante, 31 de outubro, lá de 1517, comemoraremos 503 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, dentre tantas coisas, porque ela foi uma reforma extremamente complexa, ela mexeu com dois itens sobre os quais falamos nessa noite. Ela mexeu com a igreja, mexeu com a sua estrutura, mexeu com a sua teologia, mas mexeu com o seu poder, redefiniu muitas coisas, abalou o poder daqueles que mandavam na igreja, laicizou a igreja. Mas a reforma também trabalhou a questão da sociedade. Quando a reforma propõe um sacerdócio universal de todos os santos, é isso que ela está fazendo. Ela está dizendo que Deus não ama apenas o sacerdote, mas que Deus ama lá o campesino, a pessoa mais humilde lá no campo. Quando Calvino, na reforma calvinista, propõe que Deus elege
qualquer tipo de pessoa, ele está também reconhecendo isto, que Deus escolhe não apenas o nobre e o sacerdote, que Deus escolhe qualquer um, segundo o seu amor e a sua vontade. Então, o texto de Paulo, que fala de igreja, fala de sociedade, também foi lido e pensado na reforma a partir da igreja e da sociedade. Sabe a importância disso, prática para nós hoje? É que passados os dias da comemoração da reforma, nós iremos às urnas, para as eleições municipais. E lá exerceremos nosso direito de voto. E é uma tradição, uma bela e santa tradição na igreja presbiteriana não se discutir política partidária, porque isso está de acordo com a opção de cada um. Não se trata disso aqui dentro. O que a igreja precisa falar é que o cristão não pode assumir a forma do mundo quando vota. O cristão não pode vender seu voto. O cristão não pode votar só porque é amigo. O cristão não pode votar só porque o cara arrumou a rua da sua casa, só porque ele obteve um desconto na prefeitura. O cristão tem que ser orientado pelos valores da Escritura. O cristão vota naquele que ele acha que pode ser instrumento de Deus, seja cristão ou não, mas pode ser instrumento da ação de Deus nesse mundo. Instrumento da ação de Deus nesse mundo. Então, daqui a uns dias, não assumamos a forma, o modo, o jeito da sociedade votar. Valorize seu voto. Faça do seu voto um voto consciente, um voto que dignifique a Deus. Porque essa é uma maneira de nós vivermos o que Paulo está dizendo. É uma maneira de apresentarmos nosso corpo como sacrifício. É uma forma de fazermos com que o nosso culto seja lógico. É uma maneira de desenvolvermos uma mente transformada por Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele te conduza, que Ele cuide da sua vida. Amém. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim
mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Estamos chegando ao fim do nosso culto e agora temos alguns avisos a dar para os irmãos. Lembrando que a agenda semanal é colocada no Facebook da igreja e também distribuída pelas listas de WhatsApp da igreja, assim como também as informações sobre os trabalhos e outras mais. O mais importante aviso dessa noite, que também já foi divulgado à igreja, é que nós retornaremos aos cultos presenciais no dia 8 de novembro, ou seja, daqui 2 domingos. Então, no mesmo horário, às 19 horas, nós voltaremos aos cultos presenciais. Não há restrição de idade. Obviamente, nós gostaríamos que todos tenham cuidado, né, para vir, e nós também já distribuímos e comunicamos à igreja via Face, via listas de WhatsApp, acerca de cuidados que devemos ter, né, alguns procedimentos. Já divulgamos também a geografia do nosso templo, como nós disporemos os irmãos para que a gente possa manter o distanciamento exigido. Nós teremos a capacidade de 100 pessoas aqui dentro, que deve comportar a todos nós com tranquilidade. Então estamos muito animados, estamos muito alegres de poder voltar. Obviamente não será um retorno como era no começo de março, será um retorno cuidadoso, mas mesmo assim, poder ver os irmãos, estarmos juntos, há de ser uma bênção para todos nós. Então que Deus a abençoe. Domingo que vem estaremos aqui online de novo, mas daqui a 2 semanas poderemos nos ver e nos alegrarmos. Eu convido para orarmos e depois o conjunto vai cantar mais uma vez. Obrigado, Deus amado, por esses momentos, assim, sempre tão singelos, sempre tão simples, mas que revestem, ó Deus, o mais profundo desejo do nosso coração, de reconhecer diante do Senhor todo o Teu amor, a Tua graça, o Teu cuidado, ó Deus, de manifestar para o Senhor toda a nossa necessidade, a nossa carência, ó Deus, de que o Senhor esteja conosco e nos dirija. Ó Deus, aquilo que cantamos, aquilo que oramos, aquilo que lemos nas Santas Escrituras hoje, são tão impossíveis para as nossas forças humanas, ó Deus. Por isso dependemos da Tua graça, dependemos da assistência do Teu Espírito, dependemos, ó Deus querido, do Teu amor e da Tua misericórdia. Ó Deus, nos conduz nesta semana, nos protege, ó Deus, nos dirige, cuida de todos que sofrem, cuida dos idosos de nossa comunidade, cuida dos que estão doentes, ó Deus, olha com olhar de amor, carinho e poder, ó Deus, para o nosso mundo tão carente. Ó Deus, dirige-nos e dá-nos a graça de andarmos contigo sempre. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. E agora, querido irmão e irmã, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que é o amor eterno e supremo do Pai, que a direção, poder, presença, sensibilidade do Santo Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre, sobre a face da terra. Amém e amém.